Olá, bom dia, meu nome é Lia Carminati e eu venho mais uma vez aqui conversar com você. Nós estamos falando quase que diariamente sobre o quanto esse mercado hoje está para o seller, para o vendedor. E a gente vem falando disso com frequência porque essa realmente é uma realidade que nós estamos encontrando no mercado imobiliário americano nesse momento. Mas o que significa isso? O que muitas pessoas não entendem é que pelo fato de ser um seller market, ou seja, o mercado está com inventário pequeno, né? Tem pouca casa para vender perto da demanda de casas de pessoas que querem comprar. Então isso torna com que a casa fique pouco tempo no mercado e as pessoas briguem mais por esse imóvel, gerando o que a gente chama de bid war. Porém, muitas pessoas não compreendem que isso não significa que eu posso vender a minha casa no preço que eu determinar, que eu acho que é o correto. As coisas não são bem assim. Por isso eu queria falar com você sobre quem determina o valor do seu imóvel e como esse valor é determinado. O valor do seu imóvel é determinado pelo mercado. Quem determina o valor de um imóvel sempre é o mercado, ou seja, o que estamos vendendo, os comparativos, que a gente chama de comps, quais são os imóveis que venderam perto da localidade da minha casa, quais os valores que elas foram vendidas, qual o tamanho dessa propriedade, quantos quartos ela tem, quantos banheiros ela tem, enfim, vários são os fatores que determinam qual o valor do seu imóvel. Mas isso vai exigir uma comparação dos imóveis que foram vendidos há pouco tempo na proximidade da sua casa, assim como o que o mercado está dizendo sobre os valores dos imóveis. Então, existem fatores que irão determinar o valor da sua casa. Não é simplesmente, eu acho que vale isso, estão vendendo assim, então eu vou colocar esse valor. O que acontece? Quando um proprietário decide colocar um valor que ele acha que é o correto, na sua mente, porque ele entendeu que é uma casa próxima dele, que ele não fez o comparativo, mas que sem a experiência ele acredita que essa casa é um comparativo, vendeu, por exemplo, por 600 mil. Porém, essa casa que vendeu por 600 mil era uma casa que tinha, por exemplo, um basement acabado, ou um attic terminado, ou tinha 2 banheiros a mais, ou a cozinha tinha sido feito um upgrade, enquanto que a casa da pessoa que está vendendo, as pessoas que estão vendendo o seu imóvel geralmente têm um apego emotivo às suas casas. Então, o valor que ela dá ao imóvel muitas vezes é acima do que o mercado daria ao imóvel. Tudo isso é importante na hora de determinar o valor do seu imóvel. Se o imóvel for colocado num valor acima do que de fato ele é apreciado, o que acontece é o seguinte: o imóvel é colocado no mercado num valor acima, porque acredita-se que é um seller's market, então eu vou fazer conforme o meu bem prazer. Alguns homeowners estão fazendo isso, mas o que acontece? Acontece que as pessoas que estão buscando por aquele imóvel, ela vai estar com uma faixa de preço diferente, um pouco abaixo do que é o valor real do que aquele imóvel vale. Então, quando a pessoa faz a busca, ela não entra na esfera das casas que são de interesse daquele buyer. Então, o buyer vai procurar de acordo com o mercado. Então, ele procura, eu quero comprar uma casa no local tal, com quantos quartos, assim. E a minha faixa, eu acredito que o mercado está dizendo que o valor dessas casas são mais ou menos 520, por exemplo. Mas aí, o homeowner acreditou que o imóvel dele valia 550, porque ele viu que um imóvel lá perto vendeu por 550. É verdade, vendeu por 550. Só que eles não percebem que aconteceu uma coisa. Quando você coloca o valor errado do seu imóvel, o seu imóvel não vai entrar na esfera de pesquisa daqueles compradores. E aí o seu imóvel fica fora dessa área de pesquisa, fica muito tempo no mercado. Quando o buyer tá olhando e fala, nossa, esse imóvel tá muito tempo no mercado, tem alguma coisa de errada com esse imóvel. Ele não entra. O que acontece? Muitas vezes ele vai ter que reajustar o seu valor e o valor vai ser colocado no valor que de fato inicialmente deveria ser colocado. $20 mil a menos, $15 mil a menos, eu não sei qual que seria o valor. Acontece que esse imóvel agora perdeu o valor diante do mercado, porque as pessoas vão acreditar que tem alguma coisa de errado nesse imóvel e o tempo que ele fica no mercado desvaloriza o seu valor.
Isso é uma questão que muitos vendedores hoje que têm imóvel, que querem vender porque estão percebendo que os seus vizinhos venderam por um valor muito acima do que eles imaginavam e querem fazer isso sozinho, muitas vezes sem auxílio de um profissional ou mesmo com auxílio de profissional, mas sem ouvir o que um profissional diz, acontece isso. O imóvel fica no mercado, ele perde o valor. Agora, se o valor é colocado corretamente, acontece o que a gente chama de bid war. Vamos lá, o mesmo imóvel, que na verdade deveria ser colocado por 510, 520, né? Que seria o valor de mercado, né? Que próximo da casa dele, um imóvel vendeu por 550, e então aquele homeowner colocou por 550. Mas agora a gente coloca no valor correto. Colocamos ele desde o começo, acabou de entrar no mercado, colocamos no valor correto. 510, vamos dizer. O que acontece? Muitos buyers irão olhar aquele imóvel como um imóvel muito bom, perto dos comparativos, e irão brigar por esse imóvel. Nesse momento acontece o que nós estamos vendo aí, que é o bid war. Então eu vejo uma casa dessa, eu sei que é uma casa boa, que vai ter muita gente concorrendo comigo. O que eu faço? Eu já coloco o valor da casa, uma oferta acima do valor que foi listado. E muitas vezes as pessoas estão tão inseguras de não conseguir aquele imóvel e realmente não ter no inventário outro imóvel parecido com aquele, que eles estão dando valores tipo 50, às vezes 100 mil acima do preço listado. Então, o mesmo imóvel que de fato, né, vale entre 510 e 520, né, foi listado corretamente, mas vai ser vendido por 560, 570. A gente não sabe o valor, dependendo da quantidade de pessoas que estão lutando de interesse por esse imóvel, esse valor pode ser elevado. Então, isso é o que está acontecendo hoje, é a bid war. Então, quando a gente fala que o mercado está para o seller, não significa que o seller pode colocar o valor que ele determina. Não, o que determina o preço do seu imóvel é o mercado. Com os comparativos, com uma análise correta, você pode colocar o seu imóvel no mercado no valor correto e permitir com que as pessoas que têm interesse briguem por ele. Então, é muito importante nessa hora você ouvir aquele que você escolheu para representar você, como seu agente, como aquele que tem uma opinião profissional para dizer o valor do seu imóvel. E se você gostaria de saber um pouco mais sobre tudo isso, se você tem dúvidas sobre o que significa isso para você, para o seu caso em específico, como que você pode se beneficiar com esse momento do mercado, entender que hoje não só os valores que estão sendo pagos pelos imóveis estão sendo o que a gente chama de top dólar, também os juros para a próxima compra seriam juros muito menores, o que poderia beneficiar você nesse momento, tanto para começar uma carreira em investimentos, por que não? Ou quanto para comprar um próximo imóvel, um imóvel que tenha tudo aquilo que você sonha em um imóvel. Porque hoje o seu dinheiro está valendo mais no seu imóvel e os juros que você vai pagar no seu próximo imóvel pode ser um grande benefício para você também. Então não espere mais. Ligue hoje mesmo, 617-668-1007. Nós teremos o maior prazer de fazer uma análise gratuita do seu imóvel, explicar para você quais seriam os seus benefícios nesse momento, como você poderia se beneficiar, talvez com um refinanciamento, se não é o caso de você vender, como você poderia usar o seu equity para começar a investir em real estate, comprar um outro imóvel. Várias são as possibilidades, mas para que você possa aproveitar esse momento, não perca mais tempo. Hoje é o momento, hoje é o dia. Ligue hoje mesmo ou me chama aqui nas minhas redes sociais, eu estou sempre à disposição, tá bom? Meu nome é Lia Carminati, meu telefone é 617-460-9893 ou você pode contactar a MG pelo 617-668-1007. Muito obrigada, fiquem com Deus.